Meu nome é Antônio, eu sou formado em Ciências Biológicas bacharelado pela Universidade Federal de Pernambuco e tenho mestrado e doutorado em genética também pela UFPE. Então, durante o meu mestrado e meu doutorado, eu investiguei a genética humana, né? Como é que a genética humana de cada pessoa influencia na resposta ao tratamento anti-HIV. Então, eu entrevistei, né, alguns voluntários para essa minha pesquisa, né? E aí, se eles topavam participar da pesquisa, coletava material genético deles e fazia estudos de associação genética, para entender se a genética individual de cada paciente estava influenciando na resposta ao tratamento contra o vírus, né? O tratamento anti-HIV. E aí eu estava investigando a, se como é que a genética influenciava na recuperação das células TCD4 positivas durante esse tratamento, né? Que como o vírus infecta essas células, elas, né, o paciente tem uma perda dessas células durante o período antes do tratamento, e aí com o tempo, quando ele inicia o tratamento, a tendência é que ele recupere essas células que foram perdidas, né? O corpo mesmo regenera. Porém, algumas pessoas, mesmo com o vírus controlado, né, mesmo com carga viral reduzida com a medicação, algumas pessoas não tinham uma recuperação, digamos assim, dentro do esperado dessas células. Então, eu investiguei se a genética de cada pessoa influenciava nesse processo. E também colaboro com pesquisas sobre o Zika, né? Eu estou agora com pós-doutorado no Departamento de Patologia da UFPE, né? Que estou ajudando a investigar também, né, sobre como a genética influencia durante a patogênese do Zika vírus. Antônio, por que você começou a usar o R para fazer as suas análises estatísticas em genética? Então, quando entrei na faculdade, né, meu irmão mais velho, que é o Emílio, acho que você conhece, né? Uhum. Ele já estava adiantado no curso de estatística, acho que já estava até no mestrado, se não me engano, né? Que ele entrou bem antes da universidade do que eu, né? E aí ele meio que já me apresentou um pouco o R. Logo no primeiro período da graduação, já tinha uma cadeira de bioestatística, que aí então já teve esse primeiro contato com a estatística assim formal, né? Que a gente não vê na escola, mas aí na faculdade já é aquele, digamos, choque, né, para muita gente. E aí, logo de cara eu me identifiquei com aquilo, porque eu já pretendia seguir na carreira de pesquisa e tal. Aí percebi que é importante todo profissional, né, que trabalha com ciência, todo biólogo, enfim, precisa ter uma base estatística forte, né, porque senão ele não vai conseguir fazer as pesquisas. Então eu lembro dele ter me apresentado o R e como é de graça, né, como tem muito recurso na internet, então foi meio que uma escolha, digamos assim, natural. Que aí depois de ele ter me apresentado, fui meio que autodidata, digamos assim, né, para aprender o R. Então acho que foi mais ou menos assim como eu conheci esse programa, né? O quanto você acredita que os softwares livres ajudam nas pesquisas? Acho que ajuda bastante, porque como eu falei, né, normalmente são gratuitos, então isso ajuda muitas pessoas, né, né, a aprender as ferramentas necessárias para o trabalho, porque se você for ver pacotes, né, de estatística, são centenas, até milhares de dólares, né, para você obter uma licença, e muitos estudantes, né, não têm condição no primeiro momento, e normalmente, né, como é um projeto de software livre já bem estabelecido, tem toda uma comunidade por trás, né, que vê o código-fonte, contribui com o código para aumentar a eficiência, a segurança daquele programa. Então, é uma coisa, digamos assim, né, bastante forte, que está sempre antenada com a necessidade digamos assim, da ciência, da tecnologia, né, tudo que está se desenvolvendo na universidade, seja, né,
ciências da computação, estatística, até mesmo na genética, isso agrega toda essa comunidade por trás e leva isso tudo para o programa. Então, sempre tem atualizações para seguir nessa tendência, digamos assim, né, da tecnologia de ponta, digamos assim. Então, acho que isso aqui é a importância do software livre, né? Tá? É gratuito, né, atualizado e, né, tem uma base científica, uma base teórica, né, forte. Acho que são essas três características, né? Atualmente, quais são as principais bibliotecas do R que são utilizadas para o tratamento de bases de genética? De cara, sim, o principal seria o Bioconductor, né, que é meio que um ponto de partida para quem usa o R, para quem quer investigar, né, genômica, transcriptômica. Usei recentemente, né, vários pacotes que estão associados com Bioconductor. Então, o Bioconductor é meio que um gerenciador de pacotes voltado para essa investigação, né, de ômicas, digamos assim. Então, você instala R no R, que aí que aí, na verdade, você instala o pacote BioC Manager, né, que é a versão mais atualizada dele, que aí, então ele vai gerenciar os pacotes que você precisa. Então, você instala através dele todos os pacotes que você quer utilizar. Então, para um ponto de partida para quem quer investir nessa área, né, seria então o Bioconductor, ler a documentação, né, ver como é que ele funciona para entender. E aí dentro do Bioconductor, como é que ele gerencia esses pacotes? Aí muita gente usa, por exemplo, o Lima, ou então o Dissect2, o Edger, que são todos pacotes envolvidos para a investigação de transcriptoma, né, para fazer estudo de expressão diferencial de genes. Então, você tem uma condição, por exemplo, um tecido com alguma doença, sei lá, um câncer com um tecido normal, ou então um tecido infectado com não infectado. Então, você extrai o RNA desses tecidos, né, faz o sequenciamento de RNA, que então você, né, tem a quantificação da expressão de todo o genoma nessas condições, e aí você compara para ver quais genes estão mais expressos na condição de doença em relação à condição normal, né? Então, isso seria esse chamado estudo de expressão diferencial de genes. Então, você faz com esses três pacotes que eu comentei, né? Então, cada um tem uma base estatística específica, que aí, né, que é o pesquisador que se identifica melhor, aí utiliza o pacote de escolha dele, né? Então, Lima, Edger e Dissect2. E, pessoalmente, né, eu uso também bastante o ggplot 2 para fazer, né, representações gráficas, né, que é um pacote bem versátil. Então, né, pode ajudar, né, na representação de pesquisa. Um que eu usei recentemente, né, voltando para a parte de transcriptoma, é o Metasec, que ele faz meta-análise de perfis de expressão gênica. Então, né, nesse período de quarentena, né, que estou trabalhando em casa, estou meio que fazendo meta-análise de alguns estudos de transcriptômica. Recentemente até a gente publicou avaliando, né, a expressão de tecidos neuronais infectados com Zika, que a gente usou uma técnica de meta-análise, né? Outro alternativo, que é o RankProd, também nessa linha. Então, assim, de cabeça estou usando ultimamente esse, né? Tem o Biomart também, que é um pacote bem legal que ele conecta com bancos de dados de genômica, né, e transcriptômica, principalmente com o Ensemble, né? Que é você, por exemplo, eu quero buscar genes do genoma humano ou de organismo X que você esteja investigando. Então, ele conecta com o banco de dados, aí você consegue pegar nome de genes, digamos assim, posição no cromossomo, puxar, né, sequências e por aí vai. Então, acho que é um pacote muito importante também para quem está interessado nessa parte de genômica, dar uma olhada também.
Esses pacotes que você falou são mais para a parte de análise estatística do banco, né? Isso. Para você pegar a informação, fazer análise estatística. Você usa algum outro pacote para a parte da organização mesmo? Tipo o deployar, alguma coisa nesse sentido? Isso. Uso bastante o dplyr, tem o dbplyr também, que se você tem, como é que eu digo, banco de dados em SQL, que ele faz a conexão também. Então, ultimamente usei bastante ele porque, como é muito dado, né, alguns, você trabalha, né, desse tipo de pesquisa, né, com genômica é muito dado. Então, às vezes o arquivo é muito grande e aí o R, ele tem que carregar tudo na memória, né? Aí pode dificultar um processo. Então, o que eu estava fazendo foi, coloquei toda a informação no banco de dados SQL, que aí fica, né, salvo no disco, e aí você só conecta pelo R com o banco de dados. Aí ele puxa a informação para não ter que armazenar todo o arquivo na memória. E aí, né, o dbplyr é que ele, né, tem uma mais eficiente nesse aspecto. Que aí também você pode, né, limpar o dado pelo esse pacote, né? Você pode criar coluna, mudar texto, o que você imaginar, você consegue fazer por ele, né? Então, um pacote muito importante também né, para quem está mexendo com dados, né? Usar bastante também. Quem está trabalhando com machine learning, né? Eu até estou começando um pouco a aprender também. É o pacote Carrot, né? Que aí ele tem toda uma série de utilidades para quem quer investigar machine learning, né? Fazer modelos estatísticos de classificação, esse tipo de coisa. Aí pode usar esse pacote também. Na sua opinião, qual é a importância de se empenhar no planejamento de um estudo antes de começar a trabalhar com os dados? Primeira assim, né, de cara, é você identificar, né, se o estudo foi bem desenhado, se não tem nenhum, digamos assim, algum viés que você introduziu sem querer na coleta de dados, né? Então, garantir que o estudo foi bem desenhado. Então, você já sabendo o tipo de dado que você coletar, vai te ajudar a detectar erros, né, que aconteceu, né, durante a coleta de dados, você escrever no papel, depois passou para o computador, alguma coisa assim, né? Ajuda a detectar melhor o erro para você corrigir. Aí você sabe o tipo de dado também, você já tem ferramentas de como você visualiza aquele dado, né? Um gráfico, uma média, alguma coisa assim. Né? Então já ajuda a saber se tem algum erro que você colocou sem querer ali dentro, né? Então isso é muito importante. E você garantir que cada dado tem a sua coluna, né? Porque muitas vezes até por inexperiência mesmo, né? O pesquisador acaba meio que misturando duas informações na mesma coluna, né? Então você tem que separar para poder analisar os dois. Esse tipo de detalhes, assim, né? De limpeza de dados. Muitas vezes a gente demora 80% do tempo organizando os dados e só o 20% do tempo restante é que a gente realmente, de fato, faz a análise. Então, se você for organizado, saber bem direitinho o tipo de informação que você vai coletar, né? E você vai, então, poder detectar erros mais fácil e vai facilitar a sua vida na hora de descrever aqueles dados e analisar aqueles dados. Acho que seria as principais recomendações, digamos assim. Essa foi uma pergunta de um dos nossos seguidores, por sinal. Ele perguntou: dado um estudo de polimorfismo ou algum que necessite de um acompanhamento maior e de características essenciais para o seu plano de trabalho, qual técnica você utiliza ou tenta aplicar para não perder informações durante a coleta de dados? Acho que é um pouco como eu falei anteriormente, né? Você sentar direitinho, pensar todas as informações que você quer coletar, né? Para não acontecer de você estar, sei lá, avaliando o prontuário de um paciente e aí ver uma informação que, eita, isso aqui era importante ter, né? Coletar também. Então, acho que uma dica é fazer digamos assim, uma pré-análise, né, se possível, de como é feita aquela prática ali no local de coleta, né?
onde você vai convidar pacientes, alguma coisa assim, para ver o que realmente, o que é feito ali naquela unidade. Por exemplo, os exames que são feitos, né, a rotina de como é, para você, tendo essas condições iniciais, é você saber o que vai ser possível ou não vai ser possível coletar, né? Então, acho que seria um bom passo, né? Outra dica também é você, o máximo possível, usar meio eletrônico para coletar aquele dado, né? Que aí muitas vezes a pessoa escreve no papel, aí pode, quando for transferir aquilo para o computador, ter um erro de digitação, aquela coisa, né? Então, se você tiver um meio eletrônico, hoje em dia até no celular, né? Quando você abre lá para a planilha, registra o dado, né? Um formulário do Google, alguma coisa assim, já te auxilia a ter aquele dado, né? O mais correto possível, digamos assim, né? Nesse aspecto. Você pode criar um formulário e dizer, esse dado aqui, por exemplo, idade ou idade mínima é 18 anos, a idade máxima é, sei lá, 60. Então a pessoa digitou lá 65 em vez de 56, né? Digamos assim, um erro no prontuário. Aliás, um erro que a pessoa que está digitando cometeu. Aí já avisa, tem certeza que essa pessoa tem 65 anos, né? 56, né? Então, acho que por aí também, né? Para te ajudar a detectar o erro o mais breve possível. Outra dica também, para não perder dados. Acho que é isso, né? Conversar bem com as pessoas que estão lá naquela unidade de pesquisa, naquele hospital, enfim, né? Daquele local onde você vai coletar os dados, para te ajudar se tiver algum problema, né? Onde pegar aquela informação, né? Ter uma boa relação com quem está lhe ajudando na pesquisa também. E uma dica importante também é que em pesquisa você sempre vai ter um dado faltando, né? Então você tem que ter meio que um plano de contingência para isso também. Se aquela variável tem muito dado faltando, será que realmente vale a pena manter ela? Né? Será que você não pode pegar uma variável que não é exatamente aquilo que você queria, mas é uma medição indireta daquela informação? Né? Será que você não pode buscar alternativa para aquilo? Ou até, né, se você se for muito importante, né, buscar uma informação alternativa. Então, realmente, se não der jeito, realmente tirar para não enviesar seus dados, né? Então, são todas essas dicas que o pesquisador pode seguir. Que aí, se realmente não tiver muito dado faltando, aí você já pode seguir para outras técnicas, né? Conversar com o estatístico para ver se vale a pena fazer uma imputação de dados, né? Esse tipo de coisa. E você substituir, por exemplo, uma coluna numérica, o valor que está ausente pela mediana, digamos assim, né? Então, tem várias técnicas que você pode lidar com a ausência de dados. Né? Você conhecer bem, resumindo, né? Conhecer bem o que você vai pesquisar, dar uma vista prévia na rotina ali de como vai ser e se resignar, né, que você vai ter perda de dados, né? Todo cientista passa por isso. O que acontece é que você tem meios de tentar contornar aquilo. Né? Acho que é mais ou menos isso. Em questão de polimorfismo, realmente, às vezes você não consegue, né, genotipar o paciente, aí você tenta de novo, né, pode fazer uma reação com volume maior, por exemplo, ou então tentar outra técnica de genotipagem. Mas, às vezes acontece, né? Então, nem sempre a gente consegue genotipar todos os pacientes, principalmente em projetos de pequena escala, né? Então, realmente são coisas que acontecem, né? Que aí, infelizmente, nesse caso, aí, né, para não enviesar tanto digamos assim, né, a frequência, acho melhor até realmente retirar, né? Se não for tanto paciente. Que aí, né, aquela falta daquele genótipo meio que
faz bastante falta, digamos assim, né? Aí, se não for tanto paciente, a gente tira um ou dois, né? Mas, assim, no geral, a genotipagem costuma funcionar bem, assim, né? Partindo mais para esse ponto genético. Dentre os testes para verificar a associação entre as variáveis que estão sendo estudadas, quais são os mais utilizados no ramo da genética? Tem vários. Tem um teste de Q quadrado mesmo, você pode usar para testar a associação, né? Isso aí classifica, né? Os genótipos, né? Nas linhas, por exemplo, e nas colunas você conta quem teve a condição e quem não teve. Então você, né, faz essa tabela de contingência e aplica um teste Q quadrado, né? Esse seria o mais simples de todos, né? Digamos assim, o arroz com feijão, né? Que é para estudos de pequena escala e tudo mais. Para estudos em larga escala, né? No genoma completo, né? Que é por exemplo, estudos de Genome Wide Association Studies, né? Que é o GWAS, né? Aí tem outras técnicas por trás, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui como é o teste, né? Acho que é binomial negativo, alguma coisa assim, né? Então, realmente são técnicas, né, muito variadas para fazer esse teste, né? Gene a gene né, daquelas condições. Aí, se você tem outros dados além de genético, você pode incluir, por exemplo, em regressões logísticas, né, que eu já fiz bastante também, que aí você pode misturar, digamos assim, dados genéticos com, né, características clínicas, sexo, idade, hábitos que aquela pessoa tem, né? Tudo isso dentro do mesmo modelo estatístico, que aí ele vai dizer, né? Vai fazer uma análise estatística ajustada por todas essas características, né? Então é bastante interessante também se você coleta muitos dados. Também já fiz com análise de sobrevivência, que aí você vê aquela questão, né, ao longo do tempo, ver como se a genética influencia ou não. Então, assim, né, falando de maneira pessoal, acho que são essas, né? Um teste de qualidade básico, regressão logística, análise de sobrevivência e essas técnicas muito variadas em estudos de associação genética de genoma completo, né? Então, aqui são bem específicas, né, que agora não realmente me fugiu o nome da técnica, mas é por aí, né? Você trabalha bastante com publicação de pesquisa na área, né? Uhum. E os softwares livres, até um tempo atrás, eles não eram vistos como confiáveis, exatamente porque o código é aberto. Então, como que você vê que são as barreiras de publicação quando as análises são feitas num software livre ao invés de um software pago? Olha, acho que eu tenho uma visão diferente disso, assim, né? Porque como eu comentei no início da entrevista, né, tem toda uma comunidade por trás, né? São vários profissionais atuando, então acho que eu não concordo com essa visão de que não é confiável, justamente porque tem tanta gente atuando, né? Tem tanta gente olhando que se uma pessoa deixa passar um erro no código, a outra vai lá e corrige. Eu acho que isso na realidade é a maior força do software livre. E assim, pessoalmente, eu nunca tive problema, né, desse ponto de vista de programa para publicar nada, assim, né? Sempre usei o R nas minhas análises e nenhuma revista, assim, nenhum periódico reclamou assim, né? Ah, você usou erros, você usou um software livre, esse tipo de coisa, né? Porque o software é uma ferramenta. Quem está fazendo a análise, no fim das contas, é você, né? Quem está fazendo o trabalho de coleta de dados, de interpretação dos resultados, é o seu cérebro, né? O computador ele só vai lá fazer o serviço que seria muito cansativo para a gente fazer, né? Então, não é porque pessoa A e pessoa B usou software livre e o outro usou software pago que a pessoa B é melhor porque usou o pago. Acho que não é bem por aí, assim, né? Por experiência pessoal minha, eu nunca tive problema nenhum. Se você usar o R e seguir, né, todas as boas práticas, digamos assim, de análise e interpretação de resultados, né, não tem nenhum
ponto negativo é usar um software livre ou um software pago, né? Vai da sua escolha. Você foi professor durante um tempo na UFPB, né? Isso, foi. Durante o período que você lecionou, você utilizava o software para exemplificar algumas coisas? Acho que uma ou outra até mencionei sobre o R né, para os alunos, que né, eu sempre mencionava assim, né, que eles não deviam ter medo, né, assim, de estatística, né, devia aprender direitinho. Acho que uma aula ou outra, assim, deu um exemplo, assim, falando sobre o R. Né? Eu ajudei alguns alunos com um, uma pesquisa, né, para digamos assim, um estágio, acho que é um estágio curricular, né? Aí eu ajudei alguns com algumas análises e foi isso, né? Acho que foi por aí. Você acha que se os alunos de outras áreas, eles veem as coisas aplicadas num software livre, se melhora o acompanhamento deles, melhora a interação deles com aquele assunto? Acho que sim, né? Porque como a geração, né, que está muito conectada, né, no computador, acho que se você mostrar uma coisa no computador, acho que realmente chama a atenção, né? Ajuda a engajar, né, com aquele tema. Aí você mostra como é que você está botando a mão na massa, né? Digamos assim. Aí, né? Acho que chama bastante atenção mesmo. Indicação de livros, sites, algum material complementar que você utilizou ou que você ainda utiliza para aprender mais sobre software livre ou sobre a área que você trabalha. Tem um paper bastante legal, que realmente é um pouco, digamos assim, antigo, em que ele fala um pouco sobre estudos de associação genética, né? Como é que você faz o desenho de estudos, né? Analisa e interpreta, que é de uma pesquisadora chamada Catherine Lewis, né? Que aí eu posso te mandar a referência depois, que ela fala bem direitinho os princípios, né, de como fazer um teste de associação genética. Então, para quem está interessado né, em seguir esse caminho, né, já é, digamos assim, o ponto de partida para pesquisar as informações. Assim, o livro sobre R, né, tem vários, você pode procurar. Tem o R in a Nutshell, que é deixa eu ver, conferir que é o autor, que é do Joseph Adler, né? Tem um aqui sobre programação, né, de bioinformática, se você estiver interessado, que é o do Robert Gentleman, né, que é R Programming for Bioinformatics. Então, vocês dão uma procurada, ver se tem na biblioteca, né, na internet. Se você se interessou por regressão logística, tem um que eu gosto bastante, que é o do Rosmer e Lemichaud, que é regressão logística aplicada, né? E para aprender R, se você tiver interesse sim, né, em ver como é feito na prática, você pode procurar em fóruns, feito Stack Overflow, e outros sites associados, em que são fóruns de perguntas e respostas que as pessoas, como é que eu faço isso no R? Eu estou com esse problema aqui, estou com esse erro. Como que eu posso resolver? E aí a comunidade, né, dá esse input, né? Então, justamente para mim, reforçando o que eu falei antes, né, justamente a força do software livre, que tem muitos outros pesquisadores trabalhando com aquilo. E se você está tendo algum problema em fazer certa análise ou tá algum erro assim, né, de programa mesmo, você pode apostar que outra pessoa na Terra já teve aquele mesmo problema. Então, se você for na internet e procurar direitinho, você 90% das vezes você já no instante resolve, né, vendo o que a pessoa fez. E os outros 10% você vê o exemplo e tenta, né, por tentativa e erro mesmo, você vai lá e consegue resolver, né? Eu, pelo menos, aprendi a R assim. Eu tinha uma dúvida, procurava o meu irmão ou na internet mesmo, até achar alguma maneira de resolver aquele problema, né? Se você está tendo algum problema, não pode ter vergonha, tem que procurar mesmo, tem que perguntar para quem tem mais experiência. E assim vai, né? Porque ninguém nasce sabendo.
De cabeça, lembro dessas né, 3 fontes, né, já é um bom ponto de partida para quem está interessado em investigar genética e software livre. Então, é isso, Antônio. Eu queria agradecer por você topar participar do nosso projeto. E se alguém quiser tirar alguma dúvida com você, por onde que eles podem entrar em contato? Pode enviar um e-mail, né, aquele que eu te passei. Tá certo. Eu queria agradecer pelo convite, né, se né, tiver outra coisa que eu puder ajudar, é só falar que a gente conversa. Então tá certo. Obrigada. Obrigado. Eu vou deixar todas as indicações com as referências na descrição do vídeo.